teologia apresenta-te como um obreiro aprovado. E aí, quando foi de tarde, Deus mandava eu meditar na palavra no livro de Mateus, capítulo 14. E eu fiquei assim, meu Deus, geralmente o Senhor manda eu meditar assim nas palavras, assim, do nada, quando eu for pregar, mas eu não tenho agido essa semana. E aí, quando chegou aqui, eu entendi, né? Deus, ele já nos prepara muito antes, mesmo que a gente não saiba. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o versículo 13 e 14, depois nós iremos para o versículo 22 a seguir. Amém, igreja? Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14, depois nós iremos para o 22. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O versículo 22 a seguir diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidar-te? Até a igreja possa sentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. O tema para essa palavra, igreja, é: aleluia, a tempestade só vai se acalmar quando você tirar os olhos do problema e olhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que já foi orado, mas eu estava fazendo uma breve oração e concordância com a oração que já foi feita. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu me coloco em Tua presença neste momento. Invoco, Senhor amado, Teu santo nome, Te glorifico, Te exalto, Te peço pela Tua infinita misericórdia que o Senhor possa me usar, me capacitar, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Jesus, que eu não venha falar nada de mim mesmo ou que o povo queira ouvir, mas Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração do Teu povo, Pai amado, que eu diminua, o Senhor cresce e apareça em nosso meio. Meu Deus, que a única estrela a brilhar que seja o Senhor. Toda honra e glória seja para Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que depois que os discípulos falou com Jesus que João Batista estava morto, a Bíblia diz que Jesus, ele procura se isolar e ele entra no barco e vai para um lugar, aleluia, deserto. Porém, a multidão, sabendo de Jesus, ali eles vão a pé seguindo a Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus, apesar de estar triste por causa da morte de João Batista, ele não permite que a tristeza impeça de ele continuar a sua obra, de ele continuar o seu ministério. E a Bíblia diz que ali Jesus, ele
peixinhos. Mas com apenas aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica e alimenta mais de 5.000 pessoas. Sim, porque a Bíblia fala 5.000 homens, porém havia mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo alguns historiadores, era mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas que Jesus havia alimentado com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Com a multiplicações daquele pães e daquele peixe, Jesus
está tendo momentos de orações, se você está tendo intimidade com o Pai, e Ele já te avisou que você vai passar por algo estreito, aleluia, não temas, porque Deus vai passar contigo no meio deste vento. Ele vai passar contigo no meio dessa jornada, e Ele garante por ti a vitória. Você vai passar, mas é um aprendizado, é algo que Ele quer te ensinar, Ele quer te capacitar para uma obra maior. No final deste vento, no final dessa tempestade, aí Ele vai te mostrar que Ele sempre esteve contigo a todo instante, e que Ele tem um propósito, aleluia, por trás de toda essa situação que você enfrentou, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, igreja. Mas é preciso ter momentos de orações. Quer vitória? Ora. Quer ver Deus agir? Ora. Quer ver um milagre acontecer? Ora. Quer ver Deus te usar? Ora. Quer ver Deus te levantar? Ora. Quer ver Deus soprar o teu nome? Ora. Quer ver libertação no meio dos teus? Ora. Ah, missionário, mas eu já estou orando e até agora eu não vi nada acontecer. Ei, quem te diz que o tempo é teu? Quem te diz que o tempo é meu e é seu? O tempo é do Senhor. Continue orando, porque o tempo dele na tua vida vai chegar. Mas a ordem é para você continuar. A ordem é para não parar de orar. A ordem é para não parar de buscar. Porque o tempo do Senhor vai chegar. O tempo da honra vai chegar. O tempo da vitória vai chegar. O tempo da resposta das tuas orações vai chegar, igreja. Mas não pare de orar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você crente que desiste muito fácil. Ora uma, duas, três vezes e para. Até agora não vi nada acontecer. Mas é porque muitas das vezes estamos apegados ao nosso tempo. Mas nós temos que não somente se apegar ao dono do tempo, que é Jesus de Nazaré. Porque Ele está ouvindo cada oração. Mas também Ele está contemplando a fé e a perseverança de cada um. E aquele que persevera em oração, aquele que continua colocando a sua fé em ação, o meu Deus, Ele age. Na hora que você menos espera, Ele vem te surpreende com a vitória. E você até diz: Senhor, eu não esperava tanto, eu não mereço tanto. Mas sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é fiel para honrar as nossas orações. Ele é fiel para honrar nossa perseverança. Ele é fiel para honrar nossa fé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais. Quando o crente tem momentos de orações, quando o crente tem momento de intimidade com Deus, ele está sempre preparado. Ele está sempre, aleluia, revestido das armaduras secretas do Senhor. Ele não se desespera por qualquer coisa. Ele não entra em pânico por qualquer coisa. Esta semana mesmo eu estive conversando com uma pessoa e ela falando comigo: Selma, tu tá passando por isso e isso, e parece que não passa por nada. Tu vive com um sorriso no rosto, conversa como se nada tivesse
sai fora. Até quando você está passando pelo vento, aleluia, nossa fidelidade e perseverança diante do Senhor conta como testemunho para quem está aí fora e para quem está mais fraco que você, igreja. Então percebem as lutas e provações, persevere em oração, não pare no meio do caminho, não desista, creia tão somente que o tempo do Senhor na tua vida vai chegar. Para tão somente jogar o tamanho do teu problema e olha o tamanho do teu Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus se despede ali da multidão e ao entardecer Jesus já estava a sós com o Pai. Louvado seja Deus, e o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pela grande onda do vento, forte vento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguém pode dizer como é que pode os discípulos obedecer a ordem de Jesus, entraram no barco, aleluia, louvado seja Deus, mas mesmo assim eles enfrentaram o forte vento, enfrentaram as grandes ondas do mar, tempestade, eles estavam em obediência. Ei, quem te disse, aleluia, que o homem passar por lutas e provações significa que é sempre pecado? Muitas das vezes a obediência, o homem, a obediência passa sim por lutas e provações, enfrenta ventos. Sabe por quê? Porque Jesus precisa nos provar para sermos aprovados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque obedecer quando tudo vai bem é muito fácil. Obedecer quando o armário está cheio é muito fácil. Obedecer quando tem roupa no guarda-roupa é muito fácil. Obedecer quando as contas estão pagas é muito fácil. Obedecer quando a saúde está tudo bem é muito fácil, igreja. Quando está só abundância é muito fácil obedecer. Mas o verdadeiro crente obedece o Pai em lutas e provações, mesmo passando por ventos e tempestade, mesmo quando falta alimento, mesmo quando falta calçado, mesmo quando falta fértil, mesmo quando não está muito bem na saúde, mesmo com dívida. O crente, ele persevera em obediência, porque ele não está alicerçado nas suas bonanças, nas suas matérias, naquilo que o mundo lhe oferece, mas está alicerçado na rocha que é
crente que está em obediência em oração. Louvado seja Deus. Porque tem provas também que é por causa de desobediência, viu? Se está desobediência, aleluia, é outro caso, viu? Mas para crente que está em obediência em oração, para crente que tem obedecido a ordem do Senhor, louvado seja Deus, e está sendo provado. O meu Deus te diz assim: eu estou te preparando para uma grande obra, eu estou te capacitando, porque eu quero te encher com o meu Espírito de tal maneira que é preciso tu estar preparado e preparada para suportar a minha graça sobre a tua vida, terra. Ai, xará, surada, cascuna, ai, surada, surada, cascou. Não somente persevere, aleluia. Para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, para de olhar para as calúnias. Olha tão somente para Jesus, porque é dele que vem o teu sustento, é dele que vem o teu socorro, é dele que vem o teu alívio, é dele que vem a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu acho interessante que quando Jesus se andando sobre as águas, o discípulo se apavora dele, dizendo que é o fantasma. Jesus diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha que ousadia de Pedro. Será que você teria essa ousadia de experimentar o poder sobrenatural do Senhor, um poder desconhecido aos nossos olhos? Louvado seja Deus. Quando Pedro faz isso, ele não está desafiando o Senhor, aleluia, mas Pedro não estava desafiando o Senhor, pelo contrário, ele estava dando uma demonstração de fé, aleluia. Ele estava mostrando que cria, aleluia, que ele acreditava em Jesus. Ele estava falando: Senhor, se és tu mesmo, se é o meu Jesus que eu conheço, que eu sirvo, então me dá ordem para mim até a ti. Então a Bíblia diz que, aleluia, Jesus só responde para ele: vem. E Pedro foi e andou sobre as águas até Jesus. Ei, há momentos, amém, na tua vida, quando você coloca a fé em ação, basta